Sobre pecado imperdoável. Existe algum Existe pecado? um pecado imperdoável. Um pecado imperdoável que a gente percebe na Bíblia, a única referência que nós temos é a blasfêmia contra o Espírito. A dificuldade não é encontrar qual o pecado imperdoável, que é esse. A dificuldade é dizer, então, o que é blasfêmia contra o Espírito? Eu ia perguntar isso agora. Ele dá uma resposta já dando a pergunta pra gente fazer a outra, né? O que é essa blasfêmia É o contra o suicídio? Espírito? Não, não é o suicídio, não. Blasfêmia contra o Espírito, você vai ter várias linhas para definir isso, né? A linha que... Aliás, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês e para todos que estão assistindo a gente. Quando você pensa em teologia, eu sou um teólogo, interpretar a Bíblia é um exercício do teólogo. E esse exercício ele pode se equivocar, tá? A Bíblia, ela para nós é um livro inerrante. A Bíblia é a gente diz que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, então ela é inerrante. Mas a minha interpretação pode estar equivocada. Então, quando você pega um texto como esse, blasfêmia do Espírito Santo, você vai ter várias possibilidades de interpretação. E aí, examinando todas elas, aqui me traz mais conforto. A mensagem do Espírito, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo ele ressuscita, sobe aos céus, e aí o Espírito Santo é derramado em Atos, no Pentecostes. Né? Quando o Espírito Santo é derramado, antes, né, de Jesus subir aos céus, ele reunido com seus discípulos, ele fala do papel do Espírito. E o papel do Espírito que vai ser derramado é jogar luz em Cristo. Qual a mensagem do Espírito Santo? Jesus. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que vive de acordo com Jesus. Então, a mensagem do Espírito é Cristo. A gente pode, e os teólogos fazem isso, né? O Espírito é como se ele, a terceira pessoa da Trindade, tivesse o ministério do holofote. Ele joga a luz para Cristo. Então, quanto mais Cristo aparece, mais a pessoa está sendo usada pelo Espírito. A mensagem, o centro do Evangelho é Jesus, a mensagem central é Jesus e o Espírito joga luz nessa mensagem. Bom, o que é uma blasfêmia contra o Espírito? Blasfêmia contra o Espírito é quando você agride frontalmente a mensagem do Espírito, que é Cristo. Quando você faz escárnios com a mensagem da cruz. Quando você trata Cristo com desprezo e de uma forma ofensiva. Isso é considerado como blasfêmia do Espírito. Aí você pode me dizer assim, mas eu tive um amigo que tratava Jesus assim e converteu. E hoje é uma pessoa que ama Jesus. Bom, esse caso pode acontecer. Mas, em geral, a interpretação para blasfêmia é exatamente essa. Quando alguém cospe na cruz. Sabe? Tem... Carnaval a gente vê bastante episódios. Pois é. Entendeu? A escola de samba que fez isso, né? Porque a gente precisa diferenciar duas coisas. Cristo e a igreja. A igreja tem muito problema. Todas elas. Muitos problemas. Porque a igreja é formada por homens. Aliás, a Bíblia deixa muito claro que um dia é o próprio Cristo que vai separar o joio do trigo. Então, dentro da igreja, na teologia, a gente chama de igreja visível e invisível. A igreja visível é essa que todo mundo enxerga. A invisível está dentro da visível. A verdadeira igreja é invisível. Então, dentro da igreja presbiteriana da Gávea, você tem a igreja invisível. Quem é? Não sei. Não posso dizer quem ali é salvo e quem não é. Cristo sabe. Vai chegar o dia que Cristo vai separar o joio do trigo. A igreja visível da invisível. Então, a igreja é pecadora. Você pode atacar a igreja, você pode bater na igreja, você pode expor pecados da igreja. Né? Quando a igreja enfatiza teologias que vão contra a mensagem de Cristo, isso precisa ser enfrentado. Então, ir contra a igreja é uma coisa, ir contra Cristo é outra. Uhum. Entendeu? Entendi. Porque Cristo, ele não tem pecado. Cristo é Deus. Então, você afrontar
A igreja, tá bom, a igreja é de Cristo, mas é a igreja, cheia de pecadores. Mas afrontar o próprio Cristo, fazer escárnios com Cristo, isso é complicado. Então, eu tendo a entender que blasfêmia contra o Espírito é esse tratamento agressivo contra o Cristo ensanguentado.